Então, pessoal, a gente vai resolver o problema que foi proposto na aula anterior. A gente tinha um problema de desempenho do nosso algoritmo, né? O nosso algoritmo que a gente utilizou, a gente criou um método chamado troca. E esse método troca, ele deveria ser genérico para eu poder fazer troca para qualquer um dos casos, né? E aí a gente percebeu que a troca só deveria acontecer no selection sort se a primeira posição fosse menor que a segunda posição. Então, a gente colocou uma condição aqui. Olha lá, se a primeira condição, se o primeiro termo, né, for menor que o segundo termo, eu faço a troca. Caso contrário, eu não faria a troca. Então, esse daí foi uma das consequências que começou a gerar problema no insertion sort. Com essa condição, o insertion sort, que é o segundo algoritmo que a gente estava trabalhando, ele não funcionava. Porém, se eu tiro ela, os algoritmos funcionam, tanto o selection como o insert. O problema está nisso daqui. Eu vou colocar aqui e vamos ver. Olha só a quantidade de trocas que eu fiz. Eu fiz 5 trocas no selection sort crescente, 5 trocas no selection sort decrescente. E aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trocas no insertion sort crescente, porque ele pegou os dados totalmente invertidos. Então aqui rolou essa quantidade de trocas absurdas, né? Mas temos um detalhe, olha só. Se eu descomentar essa linha daqui, se eu tirar esse comentário, então se esse comentário aqui deixar de existir, né? Ou seja, se eu colocar essa restrição, compilando meu código e executando meu código, a gente vai ver que cai para 3 no selection crescente, 2 para o decrescente, e acontece que o insertion sort ele não faz trocas, porque normalmente a primeira posição é menor que a segunda, né? Então ele não vai fazer trocas. Isso daí é um problema ruim para a gente. Infelizmente acontece esse detalhe daí de dar probleminhas reaproveitando métodos. E a minha proposta foi, a gente tem que corrigir esse detalhe daí. E como que eu posso corrigir? Se eu deixo o if, eu atendo de forma bem interessante o selection. Mas se o if fica, o insertion não funciona. Se eu tiro o if, o insertion funciona muito bem. Só que o selection sort ele começa a fazer mais trocas do que é necessário. E esse mais trocas do que é necessário começa a ser não mais interessante para a gente, né? A gente começa a ter problemas aí de ver ele fazer coisas que não são necessárias. Por exemplo, ele troca a mesma posição com ela mesma. Então, ele troca a posição com ela mesma. Isso não é interessante para a gente. E como que a gente poderia solucionar, né? Então, eu vou voltar com a retirada do if para a gente poder analisar a ordenação, o que está acontecendo. Eu vou comentar novamente esse if. Esse if foi comentado, ele deixou então de existir no meu código, compilou, rodou, e olha só, a gente tem um monte de troca. E por que a gente deixa esses logs? Para a gente poder analisar um pouco o que está acontecendo. Então vamos ver agora quais são as trocas, né? Ele está fazendo análise desses dois valores. Então ele começa a fazer análise de quem está na posição 0 com quem está na posição 2. Beleza, ele vai fazer essa troca daqui. Depois, quem está na posição 1 com quem está na posição 1. Por que ele troca, né? Porque a gente está fazendo uma análise que é menor. E se for, troca, né? E aí a gente tem alguns problemas de comparação. E o que eu estou testando aqui é se a posição do primeiro elemento é menor que a posição do segundo. E isso daí não é uma coisa legal. Porque o que acontece? Para o selection sort, está tudo tranquilo, funciona muito bem essas trocas. Porém, o correto é se eu pegar e não testar quando elas forem iguais, né? Então, se elas não forem iguais, eu acho que resolve. Então, a gente viu que o caso que ocorre o problema é quando elas são iguais. Então, se elas não são iguais, então a gente está invertendo, o problema ocorre quando são iguais, então, quando elas não são iguais, eu posso fazer a troca. E vamos ver se isso daqui faz alguma diferença.
Então, a gente trocou um menor por um diferente, um não igual. E olha só, legal, agora a gente tem aqui 3 trocas novamente ocorrendo, que era o esperado, né? E aqui a gente tem 2 trocas ocorrendo, também como era esperado. E o nosso algoritmo do insertion sort, ele vai ser gigante as trocas, porque literalmente ele vai ter que fazer um monte de troca, né? Mas só que vamos ver aqui quantas trocas. 1, 2, 3, 4, 5, 10 trocas no total. E ele vai fazer tantas trocas porque a gente está com uma ordenação totalmente invertida, né? Então, quando a gente fez a execução aqui do selection sort decrescente, a gente colocou as alturas da maior altura para a menor altura. E então a gente ordenou por altura de forma decrescente. Agora que a gente tem a ordenação por altura feita de forma decrescente, o que acontece? A gente vai ter que fazer troca com todo mundo, né? Então, o insertion sort ele vai pegar um elemento e vai voltar em todas as posições. Então, ele vai ter que passar por todas as posições. E vão ocorrer muitas trocas, né? Ele vai pulando de posição por posição até chegar onde ele deve. Então, é uma quantidade muito grande de troca. Começa aqui. Ele está aqui, vamos ver aqui, ó. É o 2,5 comparado com o 1,89. Ele vai testar a partir do segundo. Ele vai comparar com quem está atrás dele. Lembra a ideia do selection e do insertion, como que eles funcionam? O selection sort, ele vai procurar quem que é o menor e colocar na primeira posição. Então, primeiro ele procura em todo mundo, coloca na primeira posição, trocando, né, os dois de lugar. Depois, esse aqui ele já sabe que é o menor, ele deixa de pesquisar esse cara. E agora ele pesquisa nos próximos quem é o menor e coloca na primeira posição. Esquece esse daqui, agora os próximos procura quem que é o menor, coloca nessa primeira posição que está desordenada, trocando de lugar, e ele vai fazendo isso até quando chegar na última posição, eu não preciso fazer nada porque já é o maior. O insertion, como que funciona o insertion sort? Vamos dar uma olhadinha rápida no algoritmo do insertion sort. O insertion sort, ele tem um algo diferente aqui. Ele tem um while, né? Então, ele começa a fazer a comparação e ele faz com que ele compare sempre com a posição anterior. Então, no primeiro caso, eu começava na primeira posição e a última eu não precisava fazer, porque a última já seria ordenada, que é o selection sort. O insertion sort, ele começa da segunda. Então, ele vai comparar a segunda posição com a anterior. Se essa daqui for menor, ele troca de lugar. Enquanto essa daqui é menor que o anterior dela, ele vai trocando de lugar. E como eu tenho os meus dados literalmente ordenados de forma decrescente, ele vai fazer um monte de troca. E vamos ver as trocas que ele fez. Ele foi comparar lá a posição 2, que é a Mish de 1,89 com o Ferzatura de 2,5. Ele tem que trocar esses dois de posição. Quando ele trocou, aqui eu fiquei com 189, 2,5. 189 chegou na posição que ele deveria estar. Ele pegou e ficou antes do 2,5. Perfeito. Aí agora ele vai para a segunda posição. A posição 2, porque ele começa no índice 1. Ele vai para o índice 2. Ele vai ter que comparar com o Fer e com a Mish. Então, ele vai pegar e mudar esse cara, esse cara. Então, aqui são duas trocas. Então, para o primeiro elemento testado, ele faz uma troca. Para o segundo, ele faz duas. Para o terceiro, ele faz três. Para o quarto, ele faz quatro. Então, para o primeiro, 1, 2, vai dar 3 movimentos, 4 movimentos, mais 4, um total de 8 movimentos, acredito eu, é isso? Se eu não contei errado. Então, vamos ver aqui. Ele fez a troca do primeiro com ele, aí depois eu troquei ela 1, 2 vezes. Depois o outro eu troquei mais 3 vezes, deu 6. Eu contei errado, perdão. Ficou, então, 6 mais 4 no último, total de 10. Então, está correto aqui. E aí, depois ele vai pegar o último, né, que está aqui, que tem a menor altura, vai trocar com esse, trocar com esse, trocar com esse, trocar com esse, até chegar na primeira posição. É o pior dos casos que a gente poderia imaginar. Então, é a maior quantidade de trocas que acontece quando eu tenho um vetor totalmente, né, um array com os elementos totalmente invertidos. E aí, o insertion sort faz
o pior dos casos, né? Vai fazer tantas trocas possíveis. O selection sort acaba sendo mais rápido nesse caso. Esse caso não é o pior dos casos do selection sort. A gente pode ver, por exemplo, pegando... Vamos pegar aqui o original. A gente tem um original onde tem tudo decrescente, que é o 3. Vamos ver aqui. A gente tem tudo decrescente, a gente vai querer colocar crescente, que é exatamente o que o insertion sort está fazendo, né? Então, a gente pegou esse array todo invertido, então as alturas estão em ordem decrescente, e eu vou colocar em ordem crescente com selection sort logo de cara, e vamos ver o que acontece. Se você for ver, olha lá a quantidade de trocas, 2 trocas são suficientes para ele colocar isso daqui na posição. Porque o que acontece? Imagina aqui, eu tenho maior e eu tenho menor. Eu vou trocar esses dois de posição. Aqui ficou menor, aqui já ficou maior. Já arrumou. Quando ele pegar esse aqui era o segundo maior, né? Porque estava decrescente. Ele vai pegar e trocar com esse. Trocou esses dois, já ficou em ordem. Então ele faz simplesmente 2 movimentos. Esses 2 movimentos são são a quantidade necessária com o algoritmo do selection sort para ordenar crescente algo que está ordenado decrescente, né? Então você só precisa de 2 movimentos para fazer isso daí. Perfeito, é muito legal. Isso mostra que os dois algoritmos, apesar de funcionarem muito similarmente, né, eles são muito parecidos, a quantidade de trocas para o mesmo caso é muito diferente. Então, a gente tem uma quantidade de trocas muito gritante que acontece. E é isso daí que a gente vai começar a analisar hoje. Então, vamos começar a contar quantas ocorrências rolam aqui. Só para a gente começar a nossa brincadeira, né? Então, vamos pegar o primeiro caso lá do selection sort crescente. Nosso selection sort padrão. O nosso selection sort, quantas operações ele realiza, né? E quantas trocas. A gente pode estar contando essas trocas de posições como nossa medida de desempenho do nosso algoritmo. A medida de desempenho, você pode ter ela como tempo, como memória consumida. Você escolhe o que você quer medir, né? Quanto tempo de uso de processador, tempo de processamento, você escolhe o que você quer medir. Uma boa medida é a gente, por exemplo, contar trocas, porque troca mover alguma coisa de um lugar para o outro exige você pegar alguma coisa, colocar um espaço temporário, pegar esse daqui, colocar onde estava o primeiro, pegar do temporário e colocar lá. É um processo custoso, então a gente tem aí algo que vai custar tempo de processamento. E o nosso troca, ele faz isso daí. O nosso método troca, ele faz esse processo para a gente. E se a gente contasse quantas vezes ele ocorre? A gente já tem uma estrutura que a gente já montou que vai contar. A gente já viu, né, visualmente, com os nossos logs, o que está acontecendo. E vamos ver o que a gente pode fazer aqui, né? Por exemplo, a gente tem uma variável que a gente declarou chamado trocas. Essa variável trocas, ela vai mostrar quantas trocas ocorreram ocorreu em cada um dos casos, né? Então, quando eu for começar a execução do meu algoritmo de ordenação, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou zerar a quantidade de trocas. Então, para cada um deles que eu estiver executando, eu vou zerar a quantidade de trocas para eu poder contar. E aí, eu vou fazer essa contagem de trocas, né? Então, a ideia é isso daqui, eu poder contar a quantidade de trocas em cada um dos casos. Então, vou fazer a impressão e depois eu conto a quantidade de trocas que ocorreu. Mesma coisa e mesma coisa. Então, a gente vai ficar fazendo esse processo de contagem aqui. E vamos ver o que vai dar de interessante para a gente. Então, a gente vai ver e vai contar a quantidade de trocas que ocorrem em cada um dos casos, né? Compilou, rodou. Olha só que legal o que a gente tem agora. A gente começou com o nosso vetor totalmente invertido. Aí eu quero colocar ele em ordem crescente. Então, está em ordem decrescente. Eu vou utilizar o selection sort para colocar em ordem crescente. A quantidade de trocas que ele fez foram 2 trocas. Deixa eu só colocar um enter ali, porque ficou feio, né? Pararam, pararam.
Esses aqui são os bloquinhos, né, do que a gente está fazendo. Vamos ver aqui agora, compilou, ordenou, só para ficar um pouco mais visível. No primeiro caso, então, quando ele fez a ordenação com selection sort crescente, ele fez duas trocas. Uma, duas. Muito bom, foram pouquíssimas trocas que foram feitas. Ficou legal o nosso algoritmo. Quando a gente tentou fazer de ordem decrescente, pegar o crescente e colocar em ordem decrescente, também foram apenas duas trocas. Realmente ficou muito interessante. Quando a gente executou o insertion sort para inverter a posição de todos os elementos, ele é bem custoso, ele faz 10 trocas. Mas essa quantidade de trocas, sendo muito maior do que o primeiro, é pior ou tanto faz? Então, como que a gente pode analisar? Será que quantidade de movimentações dos elementos é algo tão importante que a gente deveria medir? Ou a gente poderia ter outra medida de desempenho para isso? A gente pode começar a pensar em outras possibilidades. A gente poderia medir tempo de execução de ordenação. Obviamente, com 5 elementos, não dá nem para fazer cosquinha, né? A gente precisaria aí ter uma quantidade um pouco maior de elementos para a gente começar a ter percepção de algum tempo que seja visível para a gente ou sensível para a gente, porque as coisas acontecem muito rápidas, né? Então a gente nem percebe essas execuções. Então, talvez se a gente colocasse bastante elementos, daria para fazer. Eu acho que uma ideia legal de atividade é você pegar esses algoritmos, tanto do selection sort como do insertion sort, e fazer lá a criação, como eu tinha proposto, para, sei lá, 1 milhão de elementos. E você pode fazer com inteiro, com double, aí você escolhe o tipo do dado que você quer utilizar. Cria lá 1 milhão de posições, pode ser aleatório, gera aleatoriamente um array de 1 milhão, e a gente calcula o tempo. Quando ele começa, pá, você marca o tempo. E aí tem a pesquisinha que eu pedi para vocês procurarem e descobrirem como que faz o cálculo do tempo. E aí faz parte para entender isso daí também, né? Pesquisar para descobrir. Eu acho que é uma experimentação muito boa fazer esse teste com um monte de elementos. Obviamente, eu não faria com objetos para ficar uma criação mais rápida, eu faria com inteiro. 1 milhão de elementos num array de inteiro e as ordenações por array de inteiro. A gente viu já com double para fazer com inteiro, é só mudar lá e dá tudo certo. Tá tudo tranquilo para fazer. Então, esse aí é bem sossegadinho. Agora, vamos ver se a gente consegue fazer alguma outra medida, alguma outra contagem que possa ser significativa para a gente ver as execuções. Vamos dar uma olhada no algoritmo do selection sort. O selection sort ele tem um for, que ele vai do início até o término. Perfeito. E qual que é o início e qual que é o término? Vamos ver lá no começo. Todos eles começam na primeira posição e vão até a última posição exclusa, ou seja, eles passam por todos os elementos do array. No caso, a gente está lidando com arrays de 5 elementos, então ele vai ter ali uma execução de 5 vezes esse código daqui. Então, ele vai fazer 5 vezes esse código. Eu acho que já começou a ficar interessante. Ele vai executar esse código daqui 5 vezes. Esse código daqui, ele tem um laço dentro, né? Esse laço daqui, ele já dá uma contagem diferente também. Ele começa a fazer alguma coisa no meio do caminho que consome tempo, né? Porque ele tem um laço dentro de outro laço. Então, se eu for contar, para cada execução desse daqui, eu tenho uma quantidade de execuções aqui que acontece. Então, para cada execução de um, eu tenho uma determinada quantidade de execuções do outro. E se a gente fizer agora do selection sort? O selection sort está lá também com o for e ele tem esse busca. Ele só chama o método busca. Vamos dar uma olhada nesse busca, né? Como que o busca, na verdade, é. O busca, ele é um outro for que varre todo o meu array. Obviamente, ele não varre tudo, né? Mas ele está varrendo uma boa parte disso daí. E aí a gente tem que, se a gente for contar por número de repetições de comandos, de laço, quantas repetições será que acontece no caso do selection sort e do insertion sort?
A gente poderia contar isso daí para ver. Eu queria saber quantas iterações acontecem. Então, quantas vezes ele vai fazer alguma coisa ali, ele vai passar por esse processo. Então, eu vou fazer isso, eu vou criar uma variável aqui para contar essa quantidade de vezes que ele faz alguma coisa. Então, vai ser esse daqui vezes esse daqui. É a quantidade de vezes que, quando ele entrar, vai dar certo. Vou colocar uma outra variável, então, static, porque a gente vai utilizar ela nesse contexto. Int, e não são mais trocas, agora eu quero contar iterações, ou seja, repetições, né? Contar o número de iterações. Perfeito. Eu vou contar aqui a minha iteração. Então, cada vez que ele entrar dentro, né, aqui do insertion sort, ele vai cair nesse laço, depois ele vai cair dentro desse laço. O troca, ele simplesmente vai pegar um negócio e fazer isso daqui. É isso que ele vai fazer. O que eu quero saber é quantas vezes ele entra dentro desse laço e dentro desse laço. Eu quero contar isso daí. Então, eu estou contando a quantidade de iterações, quantas vezes ele está entrando dentro desse laço daqui. A mesma coisa eu vou fazer para o selection sort, só que eu não posso fazer no método selection sort ou selection sort invertido que a gente criou, porque esse cara daqui só tem um laço, o outro laço está dentro daqui. Então, eu vou dentro do método busca menor e dentro do método busca maior, e eu vou colocar esse incremento lá da nossa variável para contar quantas vezes ele faz isso daí. Então, aqui eu vou colocar dentro desse laço para testar quantas vezes ele faz. Primeira vez eu vou colocar aqui fora, ó. Vou colocar dentro do for, mais fora do if. Então, isso aqui é o primeiro teste que eu vou fazer, colocando dentro do for, mas fora do if, para a gente contar. E depois a gente vai passar ele para dentro do if para verificar quantas vezes ele entra dentro disso daqui. Se faz muita diferença para a gente, né? Aqui dentro, cadê o outro? Tá lá no insertion, tá aqui. Beleza. Vou fazer então a mesma coisa. A gente fez a troca, eu vou colocar aqui as iterações igual a 0. Também vou repetir o mesmo processo. Vou zerar cada vez que a gente chamar esses blocos. Então, tá aqui, zerou. E também vou fazer a impressão. Então, vamos ter uma impressão tanto da quantidade de trocas feitas, quanto a quantidade de iterações. Então, vamos repetir esse trecho daqui. Quantidade de iterações. E aí a gente vai ter duas informações legais. A gente vai poder ter mais uma medida de comparação. E a gente vai ver se isso daí faz sentido, né? Se ajuda em alguma coisa. Então, beleza, já fiz lá a nossa atualização para contar. Compilado o programa, a gente está usando ele totalmente invertido, para ele ter totalmente invertido, decrescente, crescente, decrescente, crescente de novo no final. Essa é a ideia. Então vamos ver aí a quantidade de iterações que aconteceu. Olha só que legal. Na hora que a gente executou o selection para ordenar o que estava totalmente invertido, olha a quantidade de iterações que aconteceu. 15 iterações. Quando a gente. Ele fez somente duas trocas, hein? Ó, ele fez duas trocas, mas ele fez 15 iterações. Então ele varreu esse negócio 15 vezes. Teve 15 entradas em laço ali, né? E olha só aqui quantas iterações que a gente fez. Oh, começou a ficar interessante isso daqui. Então, o insertion sort ele faz mais repetições, ele faz mais iterações do que o insertion sort. Mas vamos com calma. A gente colocou fora do laço. E se a gente colocar fora do if? E se a gente colocasse dentro do if o incremento das iterações? Será que vai dar diferença tão significativa? É outro teste. Então, guardaram 15, né, como valor mágico lá que a gente tem. No nosso método de troca, que a gente tinha colocado fora do if, a gente vai tirar esse cara daqui e agora a gente vai jogar para dentro do if. Então, dentro do if, a gente vai fazer esse incremento aqui. A mesma coisa vou fazer aqui.
E a gente vai jogar aqui para dentro e fazer essa contagem dentro do if. Vamos ver o que acontece de diferença aqui. Compilei, executei. Olha lá que legal, agora caiu para 6. Se eu contar o teste, caiu para 6. Mas ele vai chegar toda vez, vai fazer o teste. E ali é caso entre ou caso não entre, mas ele está testando todas as vezes. A gente começa a ter medidas bem diferentes. Quantidade de troca pode ser pequena, mas mesmo assim a minha iteração ainda aconteceu 15 vezes e eu jogando para dentro do if, ele entrou dentro daquele if 6 vezes. Então, você vê que tem alguns pontos aí que a gente pode avaliar dentro dos nossos códigos. E o que a gente viu aqui que é interessante para a gente? Se a gente estiver contando o número de repetições, ele entrar dentro do if não é uma coisa legal, porque eu quero ver quantas vezes ele passa pelos elementos. Então, aqui, simplesmente, ele está fazendo um teste. Um teste não vai fazer muita diferença. Então, eu vou voltar esse cara aqui ao que era, e o outro também a gente vai voltar ao que era. Porque é mais interessante eu contar aqui, porque eu estou contando iteração. O único problema do selection, não, do insertion sort, é que o nosso insertion sort, ele já tem uma condição aqui e ele é um laço condicional. Então, ele tem contagem de execuções, mas está correto, ele vai fazer esse número de entradas aqui. Então, ele já está entrando com os testes. Por isso que eu coloquei dentro do if e fora do if, lá no caso do busca menor e busca maior do selection sort. Só para a gente ver que dava diferença real. Mas se a gente for contar somente esses laços, olha só, a gente vai voltar naquele número de 15 iterações, olha lá, 15 entradas que ele vai fazer. Ele vai ter que entrou num laço, que entrou no outro, que ficou, saiu. E isso daí, para a gente, é um detalhe muito importante. Agora, eu gostaria de saber, 15, eu tenho 2 laços. Pô, legal, eu tenho 2 laços. Existe alguma coisa que eu multiplique por outra coisa que dê 15? Tem. Eu poderia multiplicar alguma coisa por 2? Não. Mas eu tenho 2 aqui, né? Eu tenho 2 trocas feitas. Mas eu tenho 5 elementos, né? Olha lá, eu tenho 5 elementos. O que eu multiplicando por 5 dá 15? 3. Então, alguma coisa está dando 3. Porque eu já tenho 5 elementos. Então, eu estou sabendo que isso daí está acontecendo. Vamos dar uma olhada novamente no nosso código, né? Quando eu estou falando do selection sort, eu estou indo de 0 até 4. Então, estou indo de 1 a 5, né? Fica de 1 a 5. São 5 iterações, da iteração 1 à iteração 5. Legal, estou fazendo da iteração 1 até a iteração 5. Então, aqui acontece 5 vezes. E aí, quando ele chega e chama esse busca menor, ele está fazendo 3 vezes. Vamos lá no busca menor e vamos ver o que ele está fazendo. Busca menor. E aí o busca menor, ele recebe 2 parâmetros. E aí a gente tem que analisar o que está acontecendo. Eu vou abrir aqui uma planilhinha e a gente vai escrever nela o que está acontecendo. Será que planilha? Acho que não. Vamos de documento de texto. Acho que fica mais fácil da gente brincar aqui. Quando eu executo o meu laço pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, ele vai fazer a busca. Quando que ele vai fazer essa busca daqui, né? Então, vamos ver agora. Quando eu estou executando o meu selection sort, vou colocar um pouquinho mais para o lado, ele vai passar a posição atual e ele vai da posição atual até o término. Então, ele vai pesquisar da posição atual até o término. Vamos ver se isso daqui acontece lá dentro. Da posição, cadê? Aqui, atual até o término. Ele vai fazer. Então, qual que é a posição atual? Imaginando aqui que ele está começando na primeira, ele vai dessa até essa. Então, nesse primeiro caso, ele vai da posição 0 até a posição 4. São 4. De 0 a 4 são 5 iterações, né? Não 4, perdão, 5. Aí, ele retorna a menor altura.
retornou a menor altura. A menor altura vai cair aqui no método e vai fazer a troca. Beleza, ele fez essa troca. E aí ele vai voltar aqui nesse laço. Quando ele voltou no laço, a gente não está mais na posição 0, que ele começou, né? Porque a gente está fazendo aqui do 0 até o 4, que é o nosso foco, né? Então a gente vai do 0 até o 4. Ele passou do 0 ao 4. Só que aí ele incrementou, ele não tá mais no 0. Na segunda interação, ele vai do 0, não, perdão, ele vai do 1 até o 4. Ele vai pesquisar agora as próximas. Legal, ele vai fazer isso daqui. Quando ele voltar, ele vai incrementar de novo a posição atual. Ele vai fazer isso daqui. Depois, ele vai dessa até essa. E depois, ele vai dessa até essa. É isso daqui que ele faz. Traduzindo, né? A gente tem aqui isso aqui vão ser 5 posições. Isso daqui vão ser 4 posições. Isso daqui vão ser 3. Então, 2, 3, 4, 3 posições. E isso daqui vão ser 2 posições. E isso daqui é uma posição. E aí a gente vai somar isso daqui. 5 mais 4, 9. Mais 3, 12. Mais 2, a gente tem 14. Mais 1, a gente tem 15. Então, quando eu joguei meio verde para vocês e falei, olha só, a gente teve iterações. E eu tenho 5 elementos. Que número cabalístico que multiplicado por 5 é igual a 15? Ou 15 dividido por que número dá 5? E aí você cai na ilusão de ter 3. Obviamente, se você falar para mim que é a média, eu concordo com você. É a média, corretíssimo. Eu tenho uma média de 3 elementos. É uma média de 3 iterações, né? Mas não quer dizer que isso aconteça todas as vezes. Então, na primeira iteração, eu tenho a execução de 5. Eu tenho 5 iterações. Na segunda, eu tenho 4. Na terceira, eu tenho 3. Na quarta, eu tenho 2. Na quinta, eu tenho uma iteração. E essa é a grande sacada. Você tem aí uma quantidade que vai reduzindo. E por que que isso acontece? Por causa da estrutura do algoritmo do selection sort, como eu disse. Você começa pegando todos os elementos, então 5 elementos, e descobre quem que é o menor. Descobriu quem que é o menor, troca ele, coloca ele na primeira posição. E quem está na primeira posição assume a posição de quem era o menor. E aí você sabe que esse primeiro elemento aqui, ele já é o menor, deixa de existir. E aí você não conta mais com ele, você conta com 4. Então ele vai reduzindo a cada iteração, ele vai fazendo um teste em menor quantidade. Mas mesmo assim, se você for ver, são 15 iterações que ele faz. Já o nosso insertion sort, ele tem aí algumas características bem legais, porque ele faz o quê? Ele faz um for que vai de 1 até da iteração 1 até a iteração 5, da posição 0 à posição 4. Então, ele faz 5 iterações de logo no início, porque ele tem que passar por todos os elementos. Mas ele faz todas as iterações? É necessário ele fazer todas? Bem, e se você pensar assim? Ele tem que começar da segunda. Então, ele vai tentar fazer a primeira, pelo nosso algoritmo aqui, ele iniciaria na posição 0. E isso daí é bem estranho para a gente, né? Olha só, porque eu estou falando a todo tempo que ele não começa na primeira posição, ele vai começar na próxima posição. Então, se eu pegar a posição inicial e somar mais 1, será que eu vou zicar o meu algoritmo de alguma forma? Não sei, vamos colocar aqui, né? Ó, coloquei mais 1. Então, quando eu estou lá da posição 0 até a posição 5 para ordenar no insertion sort, ele achou o menor e ele vai trocando até jogar na primeira posição. Na verdade, ele vai pegar a partir dessa posição e testar com a anterior, né? E vai fazer recursivamente. E ele vai jogando para trás até chegar lá. Quando ele está nesse cara daqui, ele vai testar. Então, se eu tentar pegar esse cara, vai ter a posição 0 lá,
eu estou perdendo uma iteração. Vamos ver se dá diferença eu colocar esse -1? Não sei, eu tô testando com vocês. Vamos brincar um pouco de testar os nossos algoritmos para deixar ele um pouco melhor. Aí você pode achar assim, nossa, +1 faz diferença? Pode ser a diferença na performance, né? É pouca, mas faz alguma diferença. Depende da quantidade de vezes que você chama esse método de ordenação. Compilou, rodando, né? Vamos ver se aconteceu algum estrago, né? Dos selections tá ok. A gente tem que ver se ele conseguiu colocar em ordem crescente. Continuou com ordem crescente. Porém, olha só, a quantidade de trocas feitas continua 10 e a quantidade de iterações continua 10. Ele está fazendo a mesma quantidade. E aí você fala assim, ué, por que ele está fazendo isso daí? Bem, a gente vai ter que analisar o código. Então, vamos analisar o nosso código daqui. Vou colocar aqui. Esse daqui foi o caso do insertion, né? A gente viu, na verdade, que foi uma jogada meio estratégica e não fez muita diferença para a gente analisar de uma forma ou de outra, né? A gente viu que não é igual, não são sempre a mesma quantidade de iterações em cada uma das entradas do laço, né? Do for maior para o for de dentro, né? Da busca. Mas, na verdade, ele vai decontando do maior tamanho, do tamanho do array, até o menor tamanho. Então, de 5, 4, 3, 2, 1. Se ele tem 50 elementos, 50, 49, 48, 40, e até 1. Ele vai decontar e vai fazer isso daí. Então, a gente já sabe que existe uma regra aí para calcular a quantidade de iterações. Vamos fazer um novo aqui. Deixa eu sumir com essa telinha do lado. Vamos aumentar o zoom. Então, agora, o que acontece? A gente não está mais indo da posição 0 até a posição 4. A gente, por enquanto, aqui está indo da posição 1 até a posição 4. Então, o que acontece? A gente vai ter 1, 2, 3, 4 iterações. Então, são a quantidade de iterações que a gente vai ter aqui. Vamos ver quantidade de iterações para ver se bate essa quantidade daqui, né? Então, a gente vai começar aqui. Jogar um pouquinho mais para cima, isso. A gente vai começar fazendo o seguinte teste. Então, a gente está começando da posição 1 e vamos até a posição 4. Aí eu vou verificar se o elemento que está na primeira posição, que está na posição 1, se ele é menor de quem está atrás dele. Então, a gente começou não mais da posição 0, porque eu vou tentar analisar alguma coisa que está em lista de memória. Eu tenho que começar da posição 1 para analisar quem está atrás. Então, beleza. E se tiver, ele vai fazer quantas trocas? Esse cara faz uma troca. Então, esse cara aqui faz uma troca. Legal. E esse daqui? Esse cara, quando ele chegar agora na próxima, ele vai fazer 1, 2. São a quantidade máxima possíveis. Então, se esse cara daqui for menor, ele vai pegar esse aqui, fazer uma troca, fazer 2 trocas. Então, ele entraria nesse laço 2 vezes. Agora, se ele pegar quem está na terceira posição, ele vai pegar e fazer 1, 2, 3. Vai fazer 3 trocas. Vai fazer 3 iterações. E quando ele chegar na quarta, ele vai fazer uma troca com esse, 2, 3, 4. Então, ele vai mais 4. E aí, se você contar isso daqui, você vai ter que 1 mais 2 dá 3, mais 3 dá 6, mais 4 dá 10. Opa! Olha lá. 10. Opa, 10 iterações. Então, literalmente, a gente está contando a quantidade de iterações que está acontecendo. Então, está certinho o que está acontecendo aqui. E é muito legal a gente analisar essas quantidades. Faz muito sentido você olhar e você ter falsas percepções, né? Então, essas falsas percepções são bem complicadas. Quando você olha esse algoritmo aqui, logo de primeira você vai falar assim, olha, se a gente estivesse olhando, né? Vou só abrir aqui. Se você estivesse olhando só para as quantidades de trocas feitas, você iria falar que o selection sort é melhor. Porque o selection sort, todo bagunçado de uma forma para mexer para outra, ele deu 2 trocas aqui. Perfeito. Já o insertion sort, ele vai fazer 10 trocas. Aí você fala assim, nossa, o selection sort é infinitamente melhor, porque ele faz 2 ao invés de fazer 10.
Aí eu falei, é mais ou menos. Mas você está tomando isso daí como ponto de medida, né? E se você pegar agora a quantidade de iterações, quantidade de vezes que ele vai passar pelo array, né? Cada vez que ele vai analisar uma posição do array, cada vez que ele estiver entrando num laço, né? Então, cada vez que ele estiver numa iteração, num laço, esse aqui deu 15 iterações. 15. O selection sort, que a gente teve duas trocas, ele fez 15 iterações. Ele entrou 15 vezes dentro do laço. O insertion sort fez 10. E aí? Qual é melhor? E aí é uma boa pergunta, né? Qual algoritmo dos dois é melhor? Então a gente vai falar assim, como que eu posso descobrir qual que é melhor? Será que se eu fizer uma pesquisa de como calcular o tempo e aí eu medir com... Pode ser que algum dos casos, você viu que para os mesmos casos a gente tem quantidade de iterações diferentes, quantidade de trocas diferentes, então pode dar valores bem estranhos. O ideal é a gente pegar um caso bagunçado e a gente tentar mexer em cima do caso bagunçado. Então eu vou pegar isso daí e vou fazer, vou sempre deixar os mesmos dados bagunçados. Então toda vez eu vou deixar esse cara daqui. Então, declarado aqui o array, eu vou colocar essa estrutura de ordenação. Então, a gente vai começar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser atribuir a 1. Acho que o 1 é o que está bagunçado, né? É, 1 é o que está bagunçado. Então, ele tá em uma ordem qualquer, né? Ele não tem ordenação específica. Agora que a gente fez isso, eu vou colocar a mesma coisa. Toda hora ele vai reatribuir o 1. Então, a gente vai ter essa ordenação em cima dessa ordem específica, sempre aquela ordem inicial. Vamos ver se isso daqui faz diferença, né? Porque eu tô brincando de ordena, desordena, desordena, né? Ordena crescente, ordena decrescente, ordena crescente, ordena decrescente. Ok, eu vou continuar isso, mas eu não vou mais pegar o crescente e transformar em decrescente. Porque eu vi que no insertion sort é ruim, mas no selection sort isso aí é rápido, porque deu duas trocas só. E se eu tiver bagunçado, vamos ver aqui um caso bagunçado, o que pode acontecer. Então, olha só, a gente tem o nosso array original, então ele vai ser utilizado para todos os casos. E aí a gente viu aqui, quantas trocas foram feitas? 3 trocas. Quantas iterações? 15. Ué, o outro foram 2 e deu 15? É isso mesmo. Aqui são 2 e deram 15 iterações. É isso mesmo. E aqui, deu 10 trocas. É, deu 10 trocas nesse caso também, por incrível que pareça. Só para confirmar, ele não está trocando igual com igual. Então, ó, tá tudo certo. Ele não está fazendo troca de iguais com iguais, né? Tá só colocando as posições lá. Tá dando certo. Fez totalmente igual o outro. Mas esse daqui você viu que, independente da forma que a gente esteja fazendo, ele está dando um valor igual de 15 iterações. Tem alguma coisa interessante nisso daí. E aqui também deu 10 iterações, não mudou a quantidade de iterações. Será que se a gente mexer um pouquinho nos dados para a gente tentar organizar, essas quantidades de trocas e iterações elas mudam mais significativamente? A gente pode tentar mexer nessas ordens e ver o que a gente poderia fazer, né? Mas antes de testar isso aí, eu queria testar o seguinte: e se eu mandasse ordenar de forma crescente alguém que já está ordenado de forma crescente? E se eu tentar ordenar de forma decrescente alguém que já está ordenado de forma decrescente? Então, eu acho que é bem legal essa ideia. E é isso daí que eu vou aprontar agora. Eu vou mudar aqui só para facilitar a minha vida. Esse daqui é o B de bagunçado, esse aqui é o C de crescente, esse aqui é o D de decrescente. Então, só para eu ficar sabendo o que está acontecendo. Eu quero colocar em ordem crescente algo que já está em ordem crescente. Então, eu deixei, né, aqui tanto faz, deixa eu colocar aqui ordem crescente.
ordem crescente. Aqui eu vou colocar o decrescente e aqui eu vou colocar o crescente. Então, eu estou pegando algo que está ordenado, já do jeito que eu quero, e rodando o algoritmo de ordenação novamente. E eu quero ver o que acontece com isso daí. Eu estou tentando ordenar algo que já está ordenado. Eu quero ver o que acontece quando eu tento ordenar algo que já está ordenado do jeito que eu quero. Compilou? Executando. Vamos ver agora. Olha só que legal. Quantas trocas que foram feitas? Nenhuma. Quantas iterações? 15. Quantas trocas que foram feitas? Nenhuma. Quantas iterações? 15. Quantas trocas que foram feitas? 0. E quantas iterações foram feitas? 0 também, nenhuma e nenhuma. Aqui ele não faz absolutamente nenhuma troca, porque a gente tem um laço condicional. Mas a gente itera de alguma forma? Itera. E aí a gente tem um problema nesse cara para contagem, né? Porque a gente entra dentro do laço, mas o laço mais interno não acontece. É porque ele é um laço condicional. Então vamos dar uma olhada aqui no caso do insertion sort. Ele é um caso bem específico, né? Então a gente pode ver aqui, ó. No caso do insertion sort, a gente vai ter aqui um laço condicional. Como não vai bater dentro da condição, ele não vai entrar dentro desse laço. E o meu contador está dentro dele. Porém, o que acontece? Eu tenho contagem, né? Eu tenho alguma coisa que acontece aqui fora. Aqui fora eu estou fazendo alguma coisa. E esse aqui fora é o que está me atrapalhando. Eu não estou contando quantas iterações que eu estou fazendo. Para esse caso específico, eu vou mudar o nosso contador de iterações só para mostrar que realmente a gente está tendo 5 iterações, né? Então é um caso muito específico porque a gente tem um laço condicional, né? Agora você vai ver que ele faz uma contagem de 4 iterações. E realmente ele faz essas 4 iterações. Isso daí não dá para fugir. O selection sort, ele sempre vai fazer. Se for um array de tamanho 5, é 5, 4, 3, 2 e 1. É sempre ele vai fazer isso daí. É sempre. Porque ele vai pesquisar em todo mundo, coloca na primeira posição, depois 4. Então, essa quantidade que ele vai fazer é sempre essa. Então, para 5 elementos, são 15 vezes. E se eu tivesse 6? Beleza, você vai ter 6, 5, 4, 3, 2, 1, ou seja, 21. Então, você vai ter 21 iterações. E assim por diante, você vai somando valor a essa contagem, daí você vai ver a quantidade de iterações que a gente vai ter. Nesse caso específico, o nosso algoritmo está executando, pelo menos no insertion sort, 4 vezes. 4 vezes ele está passando lá naquele laço, ele está contando aquele laço lá. Então aquilo de lá realmente está acontecendo. Ponto interessante de ser entendido, viu? De ser percebido e analisado. A gente tem que entender isso daqui. Está acontecendo sim. Não é porque deu 0 aquela vez, é porque o local que a gente estava e com a estrutura de laço que a gente está utilizando, como a gente está utilizando um laço condicional, ele não está entrando dentro da condição, ele não vai ler a parte mais interna, mas ele está repetindo. Então isso daí é importante a gente ver. Repete 4 vezes pelo menos, porque ele vai passar por todo mundo, né? Pulando a primeira posição, ele passa por todos os demais. Então, ele está fazendo para um tamanho de array n-1. O outro, ele faz para o n, para cada n, ele faz o n vezes n-1, né? Então, ele está fazendo isso daí, essa multiplicação e acumulando. Isso é legal a gente entender. Eu acho que ficou bem interessante que a gente fez algumas contagens. Mas essas contagens, elas servem de alguma coisa? Elas estão significando alguma coisa? Bem, mais ou menos. Tem alguma coisa aí que a gente pode tirar. Se a gente for pensar em termos de se fosse gravação em disco, né? E fosse a gravação, a troca eu teria que gravar em disco, pegar isso daí, trocar de um arquivo, trocar de posição, fazer uma movimentação que envolveria uma gravação em um disco mecânico, né? Que são os HDs convencionais. Isso seria extremamente custoso. Então, seria interessante eu pensar no algoritmo que faz a menor quantidade de trocas.
E aí você cairia, se você tivesse que optar entre o Selection Sort e o Insertion Sort, obviamente você cairia no Selection Sort, porque ele pode fazer aí, em alguns dos casos, menos trocas do que o Insertion. Porém, se a gente quiser contar iterações, e aí quantidade de vezes que ele passa lendo, né, ou varrendo um array, a gente vê que o selection sort é sempre um número grande, né, em comparação ao insertion sort. O insertion sort é sempre menor. Vale mais a pena você trabalhar com insertion sort. Então você já consegue ter uma medida e você consegue tomar isso daí como base. Agora, e se eu quisesse ter uma medida mais tranquila de ser vista sem eu ter que fazer tantas análises, né? Porque acaba que a gente faz um monte de testes e um monte de análises e a gente começa a verificar algumas coisas que ficam bem enroladas, né? Porque aí quando que eu vou fazer uma coisa e quando que eu vou fazer outra. Então, esse quando começa a se tornar algo um pouco estranho de ser entendido e analisado. Por isso, é bem interessante a gente ver o funcionamento e entender como que a gente pode comparar. Deixa eu só um segundo. Sim. Vamos ver o que eu posso. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal que dá para mostrar. É que eu vi alguns videozinhos, eu achei legal alguns videozinhos, mas eu não sei se ficaria legal agora, né? Acho que isso aqui, essa animação é perfeita, acho muito legal. E o outro é o. Eu acho bem legal. Achei um item bem legal para mostrar para vocês. Eu acho que isso aqui fica bacana. Cadê o navegador? Vamos pesquisar aqui. Insertion, sort, complexidade. Vamos ver no Wikipedia. E a gente vai ver o selection, sort, complexidade. E vamos ver também no Wikipedia. E aí vocês vão ver o porquê que eu quero ver lá. Olha só, a gente tem aqui um gráfico animado de como que ele está fazendo a ordenação. Então, olha só como que acontece. Aí ele está vendo os gráficos, os dados dispersados, né? E conforme ele vai lendo, ele vai entrando até montar a reta no insertion sort. Ele vai inserindo cada um dos elementos na posição correta. Essa é a ideia dele. E como que funciona o selection, né? O selection sort ele é diferente, ele vai procurando e colocando na primeira posição o menor. Então, ó, vai colocando na primeira posição e ele vai filtrando os dados até chegar numa pequena quantidade. E literalmente isso aqui é a forma com que ele está fazendo. É diferente a forma de cada um deles, né? Eu acho muito bacana você ver graficamente essas ordenações. Eu gosto muito de ver essa daqui, que aqui você começa a ver e entender como que funciona. Ele vai colocando em ordem e o espaço amostral dele, que ele faz a pesquisa pelo menor elemento, vai diminuindo, ó. Que é exatamente o que acontece, foi o que a gente falou. Se a gente olhar o nosso código, que está aqui no nosso arquivo texto, você vê que ele começa pesquisando em tudo. Depois, ele não pesquisa mais em tudo, é tudo menos um pouco. Depois, menos um pouquinho ainda. E ele vai diminuindo a quantidade do espaço amostral dele, né? Do que ele está pesquisando. E isso daqui começa a ficar interessante para a gente, ó. E ele começa a
filtrar todos os dados e vai colocando eles em ordem. E aí vai sobrando uma quantidade menor para ele pesquisar. E o que a gente pode pensar disso daqui também? Para ele pegar e colocar o primeiro elemento na primeira posição, ele achar quem é o menor, é onde ele gasta mais tempo. Para ele pegar e colocar o penúltimo, nem vou falar o último, porque o último já está, né? Mas para ele pegar o penúltimo elemento e colocar ele na posição correta, né? Ele é muito rápido. Então ele tem aqui uma crescência linear, né? Mas ele é muito demorado no início para conter muitos dados e ele se torna extremamente rápido no final. Então ele tem uma característica interessante também de ser analisado e vista. O outro, você vai vendo que ele vai colocando na medida que ele vai lendo aqui de cima para baixo, né? Ele está achando e vai encaixando cada um, ó. Vem para sua posição, você entra nesse, você entra nessa. E ele vai colocando cada um na sua posição correta. E ao final, você tem tudo ordenado e você tem os seus dados todos bonitinhos. Aqui, obviamente, você está ordenando e não tem dados repetidos e são sequenciais, né? Então é bem legal que você vê isso daí. Perdão. E é muito bacana você ver essas duas animações que mostram como funcionam os dois algoritmos. Tem algumas animações mais bacanas no YouTube, só você colocar lá Selection Sort, Insertion Sort, você vai ver várias animações muito legais. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha, é bem bacana esses algoritmos que são utilizados para ordenar. Aproveitem agora esse tempinho e deem uma pesquisada. Eu acho muito bacana essas ordenações que acontecem. Então, por exemplo, se você pesquisar lá no YouTube Selection Sort, você vai ver aí algumas animações bem legais. Vamos ver algumas coisas de animação. Vamos ver se alguém tem algumas animações. Eu assisti várias, né? Então pode ser que tenha algumas perdidas aqui no meio do caminho. Aqui, ó. São exemplos que nem esse daqui, né? Então, aqui são tá mostrando 15 algoritmos de ordenação. Então, cada um desses daqui acontece em um momento, né? Então, é legal que ele vai mostrando como que funciona. Então, é um vídeo animado daquela exemplificação ali da Wikipedia. Eu acho legal, tem vários algoritmos, mas você está começando a perceber que com os dados bagunçados e como ele vai ordenando. Então, é bem legal e ele está mostrando aqui, ó, a quantidade de comparações e a quantidade de acessos ao array e o tempo que isso daí está demandando, está decorrendo, né? Então, você está vendo aqui as informações. No primeiro, opa, isso aqui foi rapidinho, vamos ver aqui, ó. No primeiro, ele usou o Selection Sort para demonstrar. Então, os dois primeiros, ele está rodando lá, ó. Selection Sort, fazendo a comparação. E aí você tem a quantidade de comparações que são feitas, a quantidade de acessos e o tempo que ele demandou. É bem legal esses exemplos que eles colocam animados. Aqui tem todos os algoritmos já desenhados, bonitinhos, conforme vão acontecendo. Então, para a gente está interessando, deixa eu ver se ele fala aqui quais e não fala da ordem. Tem alguns que eles colocam qual que está em qual momento, né? Aqui, começando o próximo, ele vai começar o Insertion Sort agora, e aí o Insertion Sort acontecendo, e ele mostrando como que está acontecendo. E você está vendo que é uma curva que ela vai se ajustando, ele vai colocando os elementos até ela ficar realmente retinha, né? Ele vai encaixando as coisas nos devidos locais. E aí você tem essa percepção do que o que ele está mexendo já está ficando mais ordenado, até chegar ao fim da execução. E aí você tem aí todas as comparações feitas e o tempo que foi demandado e a quantidade de acesso. É bem interessante esses vídeos daqui. Eu recomendo dar uma olhada, uma brincada para entender o que está acontecendo aqui. Tem vários outros e aí dá para comparar esses outros algoritmos. Por enquanto, a gente fica por aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar mais um pouquinho